Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde nós respondemos as suas perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama e estou aqui para responder suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. E esse episódio é um oferecimento da nossa querida Centauro. É impressionante que cada vez que a gente traz a Centauro aqui, sempre tem alguma novidade boa para tirar a gente do sofá. Agora, nos meses de março, abril e maio, a Centauro vai promover várias ações voltadas especialmente para o público feminino. E a gente sabe quanto isso é importante, já que vários estudos mostram que as mulheres são menos ativas que os homens, e isso é um dado muito preocupante. Então hoje nós vamos falar do movimento Elas Movem Elas, hashtag Elas Movem Elas. É uma série de treinos, atividades e eventos exclusivos para você que adora curtir um treino diferente ou que está esperando um empurrãozinho para começar uma atividade nova. Tem até, gente, um podcast da Centauro feito só para discutir os benefícios, os impactos e os desafios da prática de atividade física para mulheres. Então, nesse mês de março já rolou treino de yoga, já teve aula de funcional, já teve aula de vôlei de praia, já teve bate-papo sobre ansiedade e saúde mental. Isso tudo aconteceu lá na Arena Reinventa. Mas se você perdeu, não fique triste, porque a gente ainda tem uma super aula de yoga com uma convidada internacional que vai acontecer dia 3 de abril, aí no Ibirapuera para o pessoal de São Paulo, e dia 8 de abril no Shopping Leblon para o pessoal do Rio de Janeiro. Então fique ligado aí, lá no perfil Centauro Esporte, lá no Instagram, e também na página do evento Elas Movem Elas, que eu vou deixar o link aqui na postagem, tá? Ah, e também não esqueça de ouvir o podcast Elas Movem Elas, que tá lá no Spotify. Beleza? Centauro, porque mobilizar pessoas impulsiona o esporte e transforma vidas. E vamos lá no Drops de hoje trazer um assunto quente. Recentemente foi divulgado na mídia os resultados de um artigo que mostrou o ganho de força muscular em indivíduos que fizeram um treinamento de força por apenas 3 segundos por dia. Aí você fala, e aí? Beleza? Carta branca, então todo mundo pode treinar 3 segundos por dia e já vai melhorar a força, não precisa mais ficar 40 minutos, 30 minutos na academia? Tem alguma pitada de sensacionalismo por trás disso? Então vamos olhar essa pesquisa mais de perto, vem comigo e vamos ver quais conclusões que a gente pode chegar. Vambora? Então, primeira coisa, você que tá com pressa, já vou responder logo pra você. Yuri, posso substituir meu treino de força por um treino só de 3 segundos? A minha resposta direta, na lata, é não. Não vai fazer a substituição. Não fique triste. Ah, Yuri, então esse artigo é uma enganação? Também não. Mas a gente tem um problema muito grande, que é como a mídia divulga essas coisas. A forma como é divulgada é como se a gente pudesse fazer essa troca, né, de um treino de 3 segundos. Foi descoberto aí um treino de 3 segundos e agora o mundo fitness vai mudar. Então essa divulgação com esse tom sensacionalista, né, de olha, descobriu-se 3 segundos sem entrar nos detalhes da pesquisa, isso eu acho muito perigoso, né? Trazer a notícia por trazer e não trazer uma reflexão junto. Então vamos tentar fazer uma reflexão juntinhos aqui neste Drops. Vamos lá. Esse artigo ele foi publicado no Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, publicado em fevereiro de 2022, então ele é bem recente. O título dele, se você quiser dar uma pesquisada, tá aqui na postagem também, mas eu vou fazer uma tradução direta, que é o efeito de uma contração máxima voluntária diária de 3 segundos, isométrica, concêntrica ou excêntrica, na força de flexores de cotovelo. Vou explicar o que esses pesquisadores japoneses, um artigo lá do Japão, dos meus conterrâneos, o que eles fizeram. Esse artigo pegou um grupo de pessoas e separou ela em 4 grupos diferentes. Tinham homens e mulheres nesse grupo, tá? Então,
13 pessoas ficaram num grupo que ia fazer um treino concêntrico, 13 pessoas ficaram num grupo que ia fazer um treino excêntrico, 13 pessoas ficaram num grupo que ia fazer o treino isométrico e 10 pessoas ficaram de grupo controle. Yuri, eu não lembro o que é concêntrico, excêntrico, ou você que está ouvindo aí, é um termo técnico. Vou explicar para vocês que isso você precisa entender para a gente continuar daqui para frente. E é bem fácil, ó. Uma contração que a gente chama de concêntrica é quando você faz força para vencer a gravidade. Então vem comigo aqui. O exercício que eles trabalharam é a flexão de cotovelo, que aí para você que faz musculação é o famoso rosca direta. Ou para você que não faz musculação, a gente fala de dobrar o cotovelo. O termo técnico certinho é flexionar o cotovelo. Então você vai pegar um pezinho e flexionar o seu cotovelo, trazendo o pezinho aqui para perto do ombro. Isso é a flexão de cotovelo. Numa contração concêntrica, é quando você faz força e você vence a gravidade. Então você vai fazendo aquele movimento angular e traz o pezinho aqui para frente do ombro, tá? Flexionando o seu cotovelo. Uma contração excêntrica é quando eu falo para você, volta o pezinho lá para baixo, né? Então você vai estender o cotovelo, ou esticar, entre aspas, o braço e vai voltar lá para baixo. Quem fez essa força? O mesmo músculo que puxou o pezinho para cima, só que agora ele vai freando o movimento. Agora a gravidade está vencendo, entre aspas, né? E o seu músculo só vai freando para você ir descendo o pezinho de volta. E tem uma contração que é isométrica, que você fica sustentando o pezinho. Então eu falo assim, ó, puxa esse peso até a metade do caminho, até seu cotovelo ficar flexionado em 45 graus, no ângulo reto. Fica sustentando o pezinho aí, parado. Isso é uma contração isométrica. Você faz força, mas não tem movimento angular, tá bom? E vocês repararam que ele fez também um grupo de 10 pessoas de controle. O que significa esse grupo? Controle na ciência é você tentar comparar os grupos que fizeram as intervenções com outras pessoas aleatórias que não fizeram nada daquilo. Por quê? Vai que, sei lá, tem alguma coisa na água do Japão que façam com que eles aumentem a força. Estou inventando uma ideia aqui, tá? E aí, se você não tem um grupo controle, você acha que o treino deu efeito para elas melhorarem a força, mas não foi. É alguma coisa aqui na água do Japão. Aí, se fosse isso, aquelas 10 pessoas que não fizeram nada, que estavam de controle, ó, por causa que tem esse nome, elas iam aumentar a força e você ia falar, putz, esse efeito aconteceu aleatório, ou teve outra explicação, que não foi a nossa intervenção. Por isso que a gente tem o controle, tá? Vamos lá. Os treinamentos desse artigo foram realizados em um aparelho que se chama dinamômetro isocinético. E aqui, gente, tá, no meu ponto de vista, uma das grandes diferenças desse estudo para você que está achando que vai replicar isso lá na sua academia. Eu vou explicar para vocês o que é um dinamômetro isocinético. E ele é bem diferente do que a gente faz dos aparelhos que a gente usa lá na academia, tá? Ó, a gente vai ter que viajar aqui que tá no podcast, né? Então, vem comigo. Dinamômetro isocinético é um aparelho que ele tem uma alavanca que você pode encaixar ali a braços diferentes e fazer movimentos diferentes. Para esse estudo, eles encaixaram um braço lá, né, onde você consegue segurar e fazer a flexão do cotovelo. Quase igual, sabe aquele aparelho de bíceps que a gente faz na academia? Que é uma rosca Scott numa máquina, que você senta assim, apoia os cotovelos, aí você flexiona o cotovelo e estende. Então, é mais ou menos um aparelho desse. Você vai apoiar o seu cotovelo, né, e você vai fazer força para flexionar, para puxar essa alavanca, tá? Então, isso é um dinamômetro isocinético. Qual que é a diferença dele num aparelho de musculação? Um aparelho de musculação, você puxa o peso, né, aquele bloco de pesos ou aquela carga que você está levantando, ela vem junto contigo, né, você vence ela com a gravidade e depois você desce o peso, mas é você que controla esse movimento. Num dinamômetro isocinético, não. Esse aparelho ele está conectado com uma série de engrenagens que elas podem controlar o movimento para você. Ela pode frear o movimento no meio do caminho. O dinamômetro, se você programar ele, fala assim, ó, na hora que o Yuri estiver na metade da flexão do cotovelo, faz muita força. Aí eu posso fazer muita força ali. Outra coisa que o dinamômetro isocinético faz, que aí nesse estudo, como eu falei, é a grande diferença. Vem comigo de novo, ó. Quando você pega um pezinho lá na academia para fazer uma flexão de cotovelo ou uma barra, né, que é o movimento que a gente está discutindo, repare que quando você pega ele, tô em pé, peguei ele, o pezinho está aqui na frente da minha coxa.
Vou flexionar o meu cotovelo, bem em câmera lenta. Conforme você está subindo, repara que você não faz muita força ali, né? Porque a gente tem uma relação de vantagem e desvantagem mecânica. A gente não vou entrar muito nisso, mas repara que na prática você tem uma facilidade para ir subindo esse peso. E conforme seu cotovelo vai alcançando um ângulo de 90 graus, vai ficando mais difícil. E aí se você passa esse ângulo de 90 graus, ele volta a ficar fácil de novo. Por quê? No ângulo de 90 graus é um ângulo do movimento que você tem maior desvantagem mecânica. Então todo movimento angular tem isso. Então é um ponto onde o exercício fica mais difícil. Repara na academia quando alguém está fazendo rosca direta, o cara levanta a barra lá quando tá muito pesada e ele faz uma força, fica se entortando todo. Mas quando ela passa desse ângulo de 90 graus de flexão de cotovelo, aí ele consegue subir bonitinho. Daí ele desce a barra bonitinho, na hora de subir de novo é aquele mesmo esforço. Então repara aqui, em um exercício com um peso livre, você tem momentos que o movimento é fácil e momentos que o movimento fica mais difícil. Agora, num dinamômetro, quando você encaixa a mão no dinamômetro, seu cotovelo está estendido e você puxa, você pode programar ele para fazer a força desde o começo do movimento. Se na academia eu pego 10 quilos para fazer rosca direta, agora eu vou tentar fazer uma ilustração aqui, tá? Não é bem assim que funciona, mas você pega 10 quilos. Imagina que no comecinho do movimento, quando a gente está com a vantagem mecânica que eu falei, você não tem 10 quilos ali porque você está em vantagem. Mas aí quando você está com o cotovelo flexionado a 90 graus, você está sentindo aquele peso dos 10 quilos na maior desvantagem que você tem. Então vamos chutar, vamos brincar que ali você está puxando os 10 quilos mesmo. Depois ele fica fácil de novo. No dinamômetro isocinético, você programa ele e fala assim, não meu querido, agora você vai puxar 10 quilos desde os primeiros graus de movimento. Você vai puxar esses 10 quilos até o talo, até você fazer o movimento completo. Não vai ter momento que vai ficar fácil para você, vai ficar difícil desde o começo. Conseguiu visualizar o que o dinamômetro faz? Uma das aplicações, né? Ele consegue fazer com que você faça força igual e no ângulo todo do movimento, deixando você em toda a amplitude de movimento, entre aspas, naquela sensação da desvantagem mecânica. Tá bom? Então, beleza. Aí vou voltar aqui. O grupo que fez o treinamento concêntrico, então lembra lá, concêntrico, né? Tô subindo o pezinho, vencendo a gravidade. Ele fez uma flexão de cotovelo máxima com uma amplitude de 90 graus, com uma velocidade angular de 30 graus por segundo. Então, ó, aqui já está a explicação do artigo aqui. Os pesquisadores programaram lá o dinamômetro para fazer uma amplitude de 90 graus, tá? Então, imagina um braço aí, né, um cotovelo, né, e o ângulo da mão aí percorrendo 90 graus. O dinamômetro ele foi regulado para fazer a velocidade de 30 graus por segundo. Então, repara. Se são 30 graus por segundo e a amplitude do movimento era 90 graus, eu demorei 3 segundos. Por isso que eles conseguiram fazer um protocolo de 3 segundos de exercício. Só que era uma vez só. Então como que era? O pesquisador falava assim, faz de conta que eu sou um voluntário. Yuri, senta aí, coloca o braço. Beleza, segura aí, meu cotovelo está estendido lá. Quando eu falar já, você vai puxar essa barra e fazer uma flexão de cotovelo com toda a força que você tem no mundo. Só que eu não consigo puxar isso mais rápido do que 30 graus por segundo, porque o dinamômetro ele vai me frear. Então ele fala, já! Aí eu saio aqui puxando, e eu vou fazer muita força, só que ele vai me travar em 30 graus por segundo. E eu vou fazendo aquela força. Vai. Aí subiu uma vez, acabou. Esse era o treino. Bola, mochila nas costas e vai para casa. O treinamento excêntrico, como que era? Eles programavam o dinamômetro para começar o movimento com o cotovelo flexionado, cotovelo dobrado, né, que a gente fala na linguagem comum. Então você encaixava na máquina, eu encaixava na máquina lá, faz de conta que eu sou Yuri, encaixo na máquina lá, tô com o cotovelo ali flexionado, seguro ali na manopla do aparelho, e eles vão falar assim, Yuri, quando eu falar já, o aparelho vai descer seu braço com tudo. Você vai ter que frear isso com a força do seu bíceps. Combinado? Beleza, combinado. E aí quando ele fala já, o aparelho vai descendo, só que eu não consigo segurar, porque o aparelho é mais forte que eu, né? E ele vai descendo, e eu vou fazendo muita força para tentar frear aquele movimento.
E adivinha qual que é a velocidade que esse aparelho vai descer? 30 graus por segundo. Então, a cada segundo, ele vai percorrer um ângulo de 30 graus. E aí, eu fiz uma contração excêntrica que demorou 3 segundos, tá? Aí, fiz uma vez, acabou. Treino do dia, vou para casa. E o treinamento isométrico, ele foi feito a 55 graus de flexão de cotovelo. E eu sustentava isso por 3 segundos. Então, esses grupos fizeram esses treinamentos durante 20 dias. De segunda a sexta, eles fizeram 5 vezes por semana, por 4 semanas, uma contração de 3 segundos, que era ou concêntrica, ou excêntrica, ou isométrica. Tranquilo até aí? E aí, nas avaliações, o artigo ele fez algumas avaliações para saber se melhorou a força. E também se teve hipertrofia. Então ele tentou avaliar a força isométrica em 3 diferentes ângulos. Então tinham 3 avaliações isométricas, né? Para saber se a força melhorou em 3 ângulos diferentes. A força concêntrica e a força excêntrica em 2 velocidades diferentes. Então tinha 2 avaliações para a força concêntrica, 2 avaliações para a força excêntrica. E a hipertrofia ele avaliou através da ultrassonografia. Mas já vou adiantar aqui. Nesse modelo que eles fizeram nessa pesquisa, não teve efeito no tamanho do músculo. Então, a hipertrofia aqui já risca da tua listinha de benefícios desse tipo de treino. Agora vamos falar dos resultados. O que teve resultado na avaliação da força foi o treinamento isométrico de 3 segundos melhorou a força no teste excêntrico. Então, quem fez o treinamento de ficar sustentando lá o peso, quando foi fazer o teste de força excêntrica, eles tiveram um ganho na força ali. O treinamento concêntrico, é o treinamento que só fez a força para puxar, para flexionar o cotovelo, não teve melhora na força. E aqui está o grande xodó, todos os holofotes ficaram para o treinamento excêntrico, que foi o treino onde eu começava com o cotovelo flexionado, a máquina descia meu braço e eu ficava freando. Este tipo de treino melhorou a força em 2 avaliações isométricas, em uma avaliação de força concêntrica, em 2 avaliações de força excêntrica. Esse treinamento excêntrico ele teve uma melhora na força em vários tipos de avaliações diferentes. E aí eu vou falar um pouquinho das minhas considerações olhando os resultados do artigo, tá? Os resultados na melhora de força, eles ficaram em torno de 6,3%, eles melhoraram a força 6,3%, que foi o menor resultado, e 12,8%, que foi o maior resultado. Só que o tamanho de efeito, que é uma análise estatística que avalia a magnitude do efeito, foi classificado como pequeno. Tá? Essas classificações que rotulam o tamanho de efeito, eu entendo que não fazem muito sentido, né? Algumas pessoas questionam, mas só para a gente ter uma ideia, quando eu falo tamanho de efeito pequeno, você sabe que não passou aí de 0,49, né? O tamanho de efeito é uma classificação que vai de 0 até 1. Quanto mais perto do 1, maior a magnitude do efeito, quanto mais perto do 0, menor a magnitude do efeito. Então os valores não passaram de 0,49. O que isso significa, Yuri? Que teve diferença entre os grupos. A gente pode falar que melhorou a força, mas ela foi numa magnitude pequena, tá? Então a gente fica com essa informação aí. E cabe a gente interpretar se isso na prática é significativo. Quando eu falo significativo, não significativo estatisticamente, mas se tem algum significado, né? O estudo ele apresentou os resultados do teste de força em torque, em uma medida que se chama Newton por metro. Eu converti isso aqui para quilogramas por metro, que é mais fácil a gente pensar em quilograma do que em Newton, né? Pelo menos aqui no Brasil. Em um dos testes lá, o teste excêntrico, eles pegaram uma média da melhora de força e a diferença no ganho de força ficou em torno de 0,5 kg por metro. Então é meio quilograma por metro. Então se você pegar aí aquele pezinho de 1 kg da academia, aquele pequenininho, o pessoal chama de cotonete, quebra ele no meio, a gente teve um aumento de ganho de força de meio quilograma por metro em 20 dias. Eu discuti isso com algumas pessoas, em alguns grupos que eu participo, que tem outros colegas, pesquisadores também, e alguns acham que na prática isso não é muito significante, né? Mas outras pessoas
consideram esse trabalho significante, mesmo porque foram 20 dias de treinamento só, e 20 dias, lembrando, com 3 segundos de treinamento. Então, tem um significado interessante isso aí, né? Tem uma importância interessante. Então, vale a pena a gente refletir bem sobre o que realmente na prática isso pode querer dizer pra gente. Só que tem outras coisas que também a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir nesse estudo, antes de sair levantando a bandeira e falar assim, 3 segundos de exercício, foi mostrado na ciência que 3 segundos de exercício melhora a força. Calma aí, não é tão... A gente não pode ir com tanta sede ao pote assim. Uma coisa que até os pesquisadores do estudo falam, a gente tem um número amostral pequeno. Essas 13 pessoas em cada grupo não é muito. Apesar do estudo ter se baseado em outro estudo anterior para escolher esses 13, os próprios autores falaram que esse número ainda é pouco. Outros pesquisadores, outros cientistas precisariam tentar replicar esse método em um estudo com mais participantes para ver se esse resultado ele ainda persiste, né? Outro ponto, que aí é um ponto sério para a gente pensar nesse artigo, que eles usaram indivíduos sedentários. Tem um professor meu da faculdade que falava, se pegar um indivíduo sedentário e mandar ele fazer polichinelo, ele vai melhorar a força. Se mandar ele jogar videogame, ele vai melhorar a força. Se mandar ele jogar Nintendo Wii, ele vai melhorar a força, né? Então, os indivíduos sedentários são muito mais fáceis da gente mostrar resultados de melhora de força, né? Outra coisa, eles usaram um padrão de movimento em um músculo, que é o bíceps, né? Que faz a flexão do cotovelo. E a gente não pode extrapolar isso para o resto do corpo, né? Então... eu acredito que no mundo todo deve ter gente que deve estar fazendo esse treino na academia agora. Vou fazer o treino 3 segundos com uma contração excêntrica só. Então é muito difícil a gente replicar isso na academia, porque a gente não sabe como que outros músculos se comportariam. E outra coisa que eu acho que é o principal aqui, que também deixa os resultados um pouco nublados, né? As avaliações pós-teste, que são as avaliações principais para saber o quanto que eles melhoraram de força, elas foram feitas de 3 a 7 dias depois do final das 20 sessões de treinamento. E não foi culpa dos autores, né? Eles falaram no artigo que por causa da Covid, da pandemia, eles tinham acesso restrito ao laboratório e não deu para trazer todo mundo para reavaliar. Então, gente, tem gente que demorou até 7 dias depois. E aí, a gente fica pensando, poxa, né? Será que essas pessoas melhoraram mais ainda essa força? Só que como esperaram esses 7 dias, esses ganhos foram se perdendo? Difícil, né? A gente não sabe falar. Ou será que aconteceu alguma coisa nesses 7 dias aí que eles possam ter tido algum estímulo? Apesar que eram indivíduos sedentários, mas eu não sei se eles pediram, não está escrito no artigo, se depois do protocolo de treinamento, se eles pediram para os indivíduos não fazer mais nada, né? Continuar lá, em repouso. Não dá pra gente saber o que aconteceu nesses dias, o que aconteceu nesses 7 dias depois do treinamento, se pode ter interferido na força. Minha opinião, agora cuidado que eu tô falando minha opinião de merda, é que pode ter até uma chance que esses ganhos de força terem sido maiores, mas não tem como saber. Agora a gente fica tudo só na área da especulação, mas esse é um problema bem grave, né, de não ter... Eles não terem conseguido, é uma pena não terem conseguido fazer as avaliações de todo mundo num período mais curto, mais próximo do final da pesquisa, né? E aí você se pergunta, caramba, tá bom, Yuri, mas e aí, meu? E vamos ir na direção do artigo, né? Mesmo que eles melhoraram pouco, eles melhoraram essa força. Sendo bem pessimista, tá? Vamos pensar nesse sentido. Melhoraram um pouco, mas melhoraram. E aí, como que a gente explica isso, né? Os pesquisadores falam que pode ser uma adaptação neural. O que é uma adaptação neural? Como os indivíduos eram sedentários, essa força, esse esforço de 3 segundos, mas máximo que eles fizeram durante 20 dias, reorganizou o cérebro deles. Eu falo cérebros e faço aspas com o meu dedo aqui quando estou gravando, né? Mas ele ensinou o córtex motor, ele ensinou as áreas corticais que recrutam os nossos músculos a fazer esse recrutamento de um jeito mais eficiente. E isso melhora a nossa força. É o que a gente chama de adaptação neural ao treinamento, tá? Então, é o que acontece quando você entra na academia, quando você entrou na academia de musculação, né?
que nos primeiras semanas de treino você pega 1 quilo, depois o professor tá leve, aí você quer aumentar para 3 quilos, você quer aumentar para 4 quilos, não sei se você lembra, mas você aumentava de peso bem rápido. Não é que seu músculo lá dentro, as células estão já se adaptando e ficando forte, estão aumentando a quantidade de proteína contrátil, mas sim que o seu sistema nervoso está se reorganizando para contrair aqueles músculos com uma eficiência melhor, tá? Isso que a gente chama de adaptação neural. Mas enfim, com tudo isso que a gente comentou, a gente não pode tirar o mérito desse trabalho. Poxa, um trabalho com uma ideia muito legal. Na verdade, esse é um estudo que eles copiaram uma ideia da década de 60, que teve um resultado parecido, com um treinamento de 6 segundos. É um resultado bem curioso, mas a gente tem que ter muito cuidado de como a gente vai repassar essa informação adiante, para as pessoas não acharem que a partir de agora tá liberado fazer treino de 3 segundos, né? Então, todos os cuidados aí quando a gente vai repassar essas informações. Tem vários outros programas que gravaram sobre isso. A Daisy fez um comentário sobre isso num podcast que eu vou vir aqui indicar melhorzinho aqui, mas ela tá com um podcast bem legal lá na CBN, que ela faz gravações sobre temas diversos toda terça e quinta, 5 minutinhos lá perto da hora do almoço, se não me engano é 11h55. Tem um podcast lá do professor Fábio Dominski, Exercício Físico e Ciência, que também trouxe esse tópico aqui, e várias outras matérias que cobriram esse artigo. E eu acho interessante também, para complementar as postagens que o pessoal fez, a gente refletir sobre esses pontos desse artigo. Beleza então, meus queridos, ficamos com um Drops que é um pouquinho maior do que o normal, mas eu acho que vale a pena. Se você tem alguma coisa a acrescentar, algum comentário, gente, vem aqui, participa da gente aí, participa da nossa comunidade, comenta onde você quiser, que vai ser muito legal a gente discutir, expandir mais essa discussão sobre esse artigo. Tem muitas coisas interessantes que dá pra gente comentar, e sobre o método, sobre esses resultados, sobre a aplicabilidade prática disso. Quero saber qual que é a tua opinião, tá? Ficha técnica do programa, a apresentação, a produção e a edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Esse podcast tem apoio da Centauro e da nossa apoiadora Marília Limão, que é professora também de Educação Física e está junto com a gente nessa caminhada. O 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você curte ciência, dá um pulinho lá, que eu tenho certeza que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fique bem, arrume sua coluna. Arrumou? Então, até o próximo episódio. Abraço!